A Idade Média é frequentemente lembrada por suas características mais sombrias, mas definir seu início e término exato ainda gera debates entre os especialistas. A maioria concorda que o período começou em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, embora haja divergências sobre quando terminou. Muitos historiadores apontam o ano de 1492, marcado pela chegada dos europeus à América, como o marco final. Outros, porém, defendem que o fim ocorreu em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos otomanos, evento que coincidiu com a invenção da imprensa de tipos móveis, um avanço tecnológico revolucionário. Há ainda quem relacione o encerramento da Idade Média ao Renascimento, embora essa transição não tenha uma data precisa para facilitar o estudo. O período medieval costuma ser dividido em etapas. A Alta Idade Média vai até o ano 1000, seguida pela Plena Idade Média, que se estende até o século XIII, e pela Baixa Idade Média, que abrange os dois últimos séculos do período. Alguns estudiosos, no entanto, preferem simplificar essa divisão, reconhecendo apenas a Alta e a Baixa Idade Média com o ano 1000 como ponto de corte. Independentemente da classificação, há consenso de que os momentos mais difíceis, aqueles que deram à Idade Média a fama de obscura e atrasada, ocorreram principalmente na Alta Idade Média. A associação entre a Idade Média e o obscurantismo ganhou força graças ao poeta italiano Petrarca, que, no século XIV, contrastou os séculos seguintes à queda de Roma com a grandiosidade da antiguidade clássica. Para ele, a época medieval era marcada pela ignorância, pela intolerância e pela resistência ao conhecimento, em oposição aos períodos de luz representados pela cultura greco-romana e, mais tarde, pelo Renascimento. A expressão Idade das Trevas surgiu nesse contexto, reforçando a ideia de um tempo de retrocesso intelectual. No século XVII, o historiador italiano Cesare Baronil ampliou essa visão, chamando de anos sombrios o turbulento período entre o século X e XI. Com o tempo, a noção de obscurantismo se estendeu a toda a Idade Média, consolidando a imagem de uma era de atraso que se prolongou desde a queda de Roma até o Renascimento. Essa interpretação ganhou ainda mais força durante o Iluminismo, quando os pensadores do século XVIII apresentaram a Idade Média como o oposto de sua própria época, caracterizada pela razão e pelo progresso. Contudo, nem todos os estudiosos aceitam essa dicotomia simplista. Alguns preferem usar o termo obscuro para descrever a escassez de registros históricos, especialmente nos primeiros séculos medievais, em vez de associá-lo a uma suposta falta de conhecimento. A historiografia moderna, em sua maioria, rejeita a ideia de que a Idade Média tenha sido inteiramente uma época de trevas. Embora reconheça que houve períodos de estagnação e conflitos, também destaca avanços significativos em áreas como agricultura, medicina, óptica e técnicas de trabalho. Pontos críticos renascentistas e iluministas, ao condenarem a Idade Média, muitas vezes ignoraram que muitos dos progressos de suas próprias épocas tinham raízes naquele período. Os tratados científicos e filosóficos utilizados no Renascimento, por exemplo, eram, em grande parte, cópias ou adaptações de obras medievais. Além disso, a produção de conhecimento não desapareceu durante a Idade Média, mas mudou de lugar. Enquanto a Europa Ocidental enfrentava instabilidade política e perseguições a pensadores que desafiavam os dogmas religiosos, o Oriente prosperava. Constantinopla e mais tarde cidades do mundo islâmico tornaram-se centros de saber, onde a ciência e a filosofia floresciam. Esse deslocamento geográfico do conhecimento não foi casual. Os impérios mais ricos e estáveis eram aqueles que podiam investir em pesquisa e desenvolvimento. Essa dinâmica não é muito diferente do que acontece hoje, quando os países com maior poder econômico concentram a produção científica e tecnológica. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 foi o evento que marcou o início da Idade Média. Durante 5 séculos, Roma dominou vastos territórios, deixando um legado de conquistas e contradições. Nos últimos anos do Império, porém, o poder do imperador ocidental já estava enfraquecido, sem controle efetivo sobre suas províncias. Os reinos bárbaros, que haviam se estabelecido em territórios teoricamente romanos, consolidaram seu domínio até que, em 476, o líder germânico do Atrodepos, o último imperador, Rômulo Augustulo. O Senado romano, em um gesto simbólico, enviou as insígnias imperiais ao imperador Zenão em Constantinopla, reconhecendo a transferência de autoridade. A fragmentação do Império Romano não aconteceu de uma hora para outra. Diversos fatores contribuíram para seu declínio, como a perda da superioridade militar, crises econômicas e disputas internas pelo poder.
O cristianismo, que se tornou a religião oficial, também desempenhou um papel importante, tanto espiritual quanto economicamente. Quando os povos bárbaros pressionaram as fronteiras, encontraram um império enfraquecido, incapaz de reagir com a mesma força de antes. Assim, o poder centralizado de Roma deu lugar a uma multiplicidade de reinos medievais, descentralizados e muitas vezes em conflito. Alguns historiadores argumentam que o Império Romano não caiu de fato, mas se transformou nas sociedades medievais. Essa corrente defende que, em vez de um colapso abrupto, houve uma transição gradual, ainda que violenta, para novas formas de organização política e social. Durante a segunda metade do primeiro milênio, as estruturas romanas foram se adaptando às realidades dos novos reinos, dando origem ao que conhecemos como Idade Média Vassalo. Na prática, essa relação se consolidava como uma estrutura de poder hereditária transmitida de geração em geração. O feudo, portanto, não era apenas uma porção de terra, mas um microcosmo de relações sociais, econômicas e políticas que definiam a vida medieval. O contrato de vassalagem, que formalizava essa relação e estabelecia obrigações mútuas entre senhor e vassalo. O vassalo jurava fidelidade e prestava serviços militares ao senhor, enquanto este, em troca, garantia proteção e sustento. Esse sistema, no entanto, não era rígido. O mesmo indivíduo podia ser vassalo de um senhor e, ao mesmo tempo, senhor de outros vassalos, criando uma complexa rede de lealdades que se entrelaçavam. Essa hierarquia, conhecida como pirâmide feudal, tinha no topo o rei, que, teoricamente, era o senhor supremo de todas as terras. Na prática, porém, o poder real muitas vezes se limitava aos seus próprios domínios, enquanto os grandes senhores feudais exerciam autoridade quase autônoma em seus territórios. A economia feudal baseava-se na agricultura de subsistência, com a produção voltada principalmente para o consumo local. As terras eram divididas em duas partes: a reserva senhorial, cultivada diretamente pelos servos em benefício do senhor, e os mansos, lotes concedidos aos camponeses em troca de trabalho ou tributos. A produtividade era baixa devido às técnicas rudimentares e à dependência de condições climáticas favoráveis. Além disso, as constantes guerras e invasões dificultavam o desenvolvimento de uma economia mais dinâmica. A sociedade feudal era profundamente estratificada e estática. No topo estavam os nobres, detentores do poder político e militar. Abaixo deles, o clero, que exercia influência espiritual e, muitas vezes, também temporal, e na base, os camponeses, que constituíam a grande maioria da população e sustentavam todo o sistema com seu trabalho. A mobilidade social era quase inexistente e a posição de cada indivíduo era determinada pelo nascimento. Essa rigidez social era justificada pela ideologia cristã, que apresentava a ordem feudal como parte de um plano divino, no qual cada um tinha um papel predeterminado. Apesar de sua aparente solidez, o feudalismo não era um sistema uniforme. Suas características variavam significativamente de uma região para outra, refletindo as particularidades locais e as influências culturais. Na Franca, por exemplo, o feudalismo se desenvolveu de maneira mais centralizada, com uma monarquia que, aos poucos, foi consolidando seu poder. Já na Alemanha, a fragmentação política era mais acentuada, com inúmeros principados e cidades livres que gozavam de grande autonomia. Na Inglaterra, a conquista normanda de 1066 introduziu um modelo feudal mais organizado, com um sistema de terras e obrigações cuidadosamente registrado no Domesday Book. O declínio do feudalismo começou a se desenhar a partir do século XII, impulsionado por uma série de transformações econômicas, sociais e políticas. O crescimento das cidades e do comércio, a retomada do uso da moeda e o surgimento de uma nova classe de mercadores e artesãos enfraqueceram gradualmente a economia baseada na terra. Além disso, as cruzadas e o contato com o Oriente trouxeram novas ideias e tecnologias, estimulando o renascimento urbano e intelectual. Paralelamente, as monarquias europeias começaram a fortalecer suas estruturas administrativas, centralizando o poder e limitando a autonomia dos senhores feudais. A peste negra, no século XIV, acelerou esse processo ao dizimar a população e desestabilizar as relações de trabalho tradicionais. Assim, o feudalismo, que por séculos havia sido o alicerce da sociedade medieval, deu lugar a novas formas de organização política e econômica, pavimentando o caminho para a era moderna. Podiam ser a boca, o ânus ou a vagina, dependendo do crime cometido. As lâminas metálicas, ao se expandirem, rasgavam os tecidos internos, causando dores excruciantes e, muitas vezes, hemorragias fatais. O objetivo não era apenas infligir sofrimento, mas também humilhar e desumanizar a vítima, reforçando o poder da autoridade que aplicava o castigo. Outro método comum era o potro,
um instrumento de madeira ou metal no qual o acusado era deitado e amarrado pelos pulsos e tornozelos. Por meio de uma manivela, as cordas eram gradualmente esticadas, deslocando articulações e, em casos extremos, rompendo músculos e tendões. A dor era tão intensa que muitos confessavam crimes que não haviam cometido apenas para que o suplício cessasse. Em alguns casos, pesos eram adicionados aos membros para aumentar a pressão, acelerando o processo de mutilação. A Dama de Ferro, também conhecida como Virgem de Nuremberg, era uma estrutura oca em forma de mulher revestida internamente com pregos afiados. A vítima era colocada dentro dela e, conforme a porta se fechava lentamente, os pregos perfuravam seu corpo em múltiplos pontos. O mecanismo era projetado para não causar morte imediata, mas sim um sofrimento prolongado, enquanto o sangue escorria pelas aberturas inferiores. Embora sua existência histórica seja debatida por alguns estudiosos, relatos e ilustrações da época sugerem que ela foi, de fato, utilizada em alguns tribunais europeus. Além desses métodos, a roda era um instrumento de execução pública que combinava tortura e pena capital. O condenado era amarrado a uma roda de madeira e seus membros eram quebrados com barras de ferro. Em seguida, a roda era erguida em um poste, deixando o corpo exposto aos elementos e aos animais, até que a morte sobreviesse por inanical ou infeccal. Em algumas variações, o carrasco aplicava golpes precisos para fraturar ossos sem matar imediatamente, prolongando a agonia. A justificativa para o uso da tortura na Idade Média estava profundamente ligada à concepção de justiça da época. Acreditava-se que a confissão era a rainha das provas, e que apenas por meio do sofrimento físico a verdade poderia ser revelada. Além disso, a Igreja Católica, embora oficialmente condenasse excessos, muitas vezes tolerava ou até incentivava práticas coercitivas, especialmente em casos de heresia ou bruxaria. O Malleus Maleficarum, Martelo das Feiticeiras, um manual inquisitorial do século XV, defendia que a tortura era um meio legítimo de extrair confissões de supostas bruxas, argumentando que o demônio protegia suas seguidoras com mentiras e resistência sobrenatural. No entanto, é importante destacar que a tortura não era aplicada de maneira indiscriminada. Em muitos casos, ela era reservada para crimes considerados graves, como traição, heresia ou assassinato. Além disso, havia regras formais para sua aplicação, como a presença de testemunhas e a limitação do tempo de suplício. Ainda assim, a linha entre a punição legal e a crueldade arbitrária era frequentemente tênue, e muitos inocentes sofreram nas mãos de torturadores que agiam movidos por vingança, preconceito ou simples sadismo. Com o passar dos séculos, a prática da tortura começou a ser questionada, especialmente durante o Iluminismo, quando filósofos como Cesare Beccaria argumentaram que ela era não apenas desumana, mas também eficaz como método de investigação. No entanto, seu legado na Idade Média permanece como um dos aspectos mais sombrios de um período já marcado por violência e instabilidade. Entre os métodos mais cruéis da Idade Média, alguns se destacavam pela sua engenhosidade macabra. Um deles era a cadeira de ferro, um assento repleto de espinhos metálicos que perfuravam o corpo da vítima. Sob a cadeira, um mecanismo permitia que as pontas fossem pressionadas ainda mais contra a carne, aumentando a agonia. Muitas vezes, bastava que um acusado assistisse ao suplício de outro para confessar. Tamanha era a eficácia psicológica do método. Outro instrumento terrível era o triturador de cabecas, no qual a vítima era imobilizada enquanto um parafuso de metal comprimia lentamente seu crânio. Mesmo que sobrevivesse, a pessoa ficava com ossos faciais fraturados, deformações permanentes e dores excruciantes. Já a roda, um dos suplícios mais conhecidos, consistia em amarrar o condenado pelos braços e pernas aos raios de uma roda de carroça que era então girada até desarticular seus membros. Em alguns casos, o corpo quebrado era deixado exposto em praça pública como advertência. Enquanto a Europa mergulhava nessas práticas, o continente vivia um período de profundas transformações. Apesar dos temores apocalípticos que circularam em alguns mosteiros franceses sobre o fim do mundo no ano 1000, a realidade era menos dramática. A Europa Ocidental, porém, ainda estava muito atrás de outras civilizações em termos de desenvolvimento. O mundo islâmico e a China da dinastia Song lideravam em avanços científicos, comerciais e urbanos, enquanto o Ocidente se recuperava lentamente das invasões bárbaras e das guerras internas. No norte da Europa, os vikings haviam estabelecido rotas comerciais que ligavam o Báltico a Constantinopla, passando pela Rússia. A Inglaterra, devastada por ataques nórdicos, vivia um período de instabilidade. Em 1002, os ingleses retaliaram contra colonos dinamarqueses, o que desencadeou uma série de vinganças que culminaram no domínio temporário da Dinamarca sobre parte do território inglês. Enquanto isso, a cristianização avançava, como uma força unificadora, freando as incursões bárbaras. Islândia, Groenlândia e as Ilhas Faroe adotaram o cristianismo por volta do ano 1000, seguidas por Dinamarca,
Noruega, Suécia e a região que viria a ser a Rússia entre os séculos X e XI. Nesse mesmo período, a Igreja consolidaram institutos como o casamento, embora as regras sobre graus de parentesco permitidos variassem. O papado, por sua vez, mantinha o poder de anular uniões consideradas ilegítimas. A arquitetura também passava por mudanças. A madeira, antes o material predominante, começava a ser substituída por pedra e alvenaria em construções de grande porte, refletindo uma lenta recuperação das florestas europeias. O ano 1000 marcou o fim da Alta Idade Média e o início de uma nova era. O renascimento urbano, o surgimento da burguesia, o resgate do direito romano, a fundação das primeiras universidades e o florescimento de uma literatura vernácula europeia foram alguns dos marcos desse período. Roma, que no auge do Império Romano abrigava mais de 1 milhão de habitantes, agora contava com apenas 35 mil, um reflexo do declínio de sua influência política. Enquanto isso, o Vaticano estava sob o controle de Otto III, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que se autoproclamava imperador do mundo. No entanto, reformas eclesiásticas posteriores permitiram à Igreja recuperar prestígio e autonomia, como a construção de catedrais góticas, a expansão da Ordem de Cluny, que no século XII já administrava mais de 2.000 priorados, e a compilação do direito canônico em um único corpo jurídico. Embora a Europa Ocidental ainda estivesse fragmentada, outras regiões do mundo prosperavam. A China sob a dinastia Song era o império mais populoso da época, enquanto Constantinopla, capital do Império Bizantino, abrigava cerca de 300 mil habitantes. Paris, por sua vez, tinha apenas 20 mil. Em contraste, cidades sob domínio islâmico, como Córdoba, na Espanha muçulmana, floresciam com uma população de 450 mil pessoas, tornando-se o maior centro urbano do mundo na época. O século XI testemunhou um renascimento urbano na Europa, com cidades italianas dobrando sua população e Londres reassumindo seu papel como principal centro econômico das Ilhas Britânicas. No sul da Europa, o Califado de Córdoba entrou em colapso em 1031. Dando origem a pequenos reinos muçulmanos conhecidos como taifas. A Franca permanecia dividida em condados em constante conflito, o que facilitou a conquista vikinga do Nordeste francês, região que passou a ser chamada de Normandia. O reino da Borgonha, formado pelos antigos burgúndios, estava mais integrado à esfera germânica. Enquanto isso, fora da Europa, o Império Bizantino mantinha sua hegemonia até que, em 29 de maio de 1453, Constantinopla caiu nas mãos dos otomanos, marcando o fim de uma era. A história da Idade Média e um lembrete de como a violência, a fé e a transformação social se entrelaçaram em um período de contrastes. Conhecer esse passado é essencial para compreender as raízes de muitos aspectos do mundo moderno. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe com quem possa se interessar e ajude a manter viva a memória desses tempos. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se para não perder as próximas descobertas. Afinal, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.